Fala pessoal, beleza? Dev Davi ou Davi Dev aqui. Eu acho até engraçado eu falando assim, mas beleza, vamos dar continuidade ao nosso desafio de 100 dias programando em Java, onde todo dia eu vou postar um vídeo programando em Java. E aí já é acho que a terceira ou quarta vez que eu tô tentando fazer esse vídeo e tá saindo tudo errado, mas agora eu acho que vai dar certo. Recapitulando, na aula anterior, a gente entendeu todo esse escopo aqui, entendeu sobre essa classe principal e por que a gente precisa desse método estático aqui. A gente entendeu um pouquinho sobre string, entendeu um pouco sobre como mostrar valores na tela para o usuário, ou seja, output. E então, para seguir a aula 2, a gente vai aqui com o botão direito do mouse, clica em New, cria um novo pacote, aula 02. E com o botão direito novamente no package que eu criei, Java Class, e vou criar eu vou criar aula 2, na verdade, para mostrar já uma coisa para vocês. Por que eu criei o package com minúsculo e a classe com maiúsculo? Porque, galera, toda classe ela tem que ser maiúscula e tem que seguir o camel case, ou seja, toda palavra tem a. Galera, passando aqui rapidinho para corrigir o erro que eu fiz. Na verdade, é Pascal Case, tá? Como tá aqui para vocês. Então, a primeira palavra é maiúscula. E se houver outra palavra, ela tem que continuar com a primeira letra dela maiúscula. Então, esse que é usado para a gente fazer nossas classes é o Pascal Case. E aí, logo após, a gente tem o Camel Case, que começa minúsculo e vira maiúsculo. E aí a gente tem esse comportamento quando a gente está fazendo nossos métodos. Começa minúsculo, vai maiúsculo. A gente tem esse comportamento ao criar variáveis. A gente cria uma variável, por exemplo, idade, ou seja, ou por exemplo aqui, valor, e usa o camel case para lembrar do camelo, né? Que ele tem as costas mais para cima. Então, esse seria o comportamento do camel case. Letra maiúscula, e se houver uma outra palavra, ela tem que começar com a letra maiúscula. Então, por exemplo, aqui, se eu fosse, vou refatorar a classe aqui. Se eu tivesse uma pessoa e uma classe que tem os dados ou que vai gerir os dados dessa pessoa, não poderia fazer sim, teria que fazer com D maiúsculo. E aí ficaria pessoa dados. Ou seja, o nome do pacote tem que ser com letra minúscula, é um padrão que a gente segue aqui. E o nome da classe, letra maiúscula, beleza? Então, vamos iniciar aqui e também eu quero falar de comentários, que ao decorrer aqui eu vou falando um pouco de comentários para vocês. Tudo bem? Então, galera, vamos prosseguir aqui com o nossa aula 2 e eu já queria mostrar uma imagem para vocês antes da gente começar a aula. Beleza, a gente tem uma tabela aqui mostrando os tipos de dados que a gente tem aqui no Java. De tipo primitivo, a gente tem byte, short, int, long. De ponto flutuante, que seria aqueles números que tem vírgula, seria float e double. Já explica a diferença dos dois também. E aí, para caractere, a gente tem o char. E para booleano, ou seja, que vai ter se é verdadeiro ou falso, então ele vai só tomar essas duas formas, a gente tem um boolean. E para texto, a gente tem o tipo string que foi introduzido na aula anterior, tudo bem? E aí a gente tem o tamanho que cada string ocupa aqui pra gente, que é o byte 8 bits, short 16, int 32, long 34, float 32, double 64, o char 16 e o booleano 1 bit. Por quê? Verdadeiro ou falso? Já explico um pouco mais para vocês sobre ele também. Tudo bem? Vamos lá então. Eu arrumei uma colinha aqui pra gente ler sobre o, o byte. Eu vou pôr aí na tela, mas basicamente, galera, ele ocupa valores. Então vamos lá. Byte. Byte. Deixa eu ver um nome que eu vou dar. Vou dar byte pequeno. Byte pequeno recebe 127. Isso porque
Porque o byte, ele consegue armazenar valores entre menos 128 a 127. Ou seja, se eu quiser aqui agora por 128, a IDE já vai me dar um erro. Por quê? Porque o byte, ele não suporta esse valor. E se a gente vir aqui nessa lâmpadazinha, ele já pede para a gente mudar para o tipo inteiro. Então, o byte, ele vai armazenar aqui. Então, deixa eu comentar aqui. Ele vai armazenar aqui para a gente. Ah, e já ensino para vocês sobre comentário. Para comentar uma linha, a gente usa barra barra. Ou seja, essa linha aqui, o compilador ou a ideia não vai executar. Ou seja, ela é para comentário, para fazer um comentário sobre aquele código, ou aquela função que você estiver trabalhando, ou alguma coisa no código em si. Tudo bem? Então, o byte, ele armazena de menos 128 até 127 positivo. Tudo bem? Tudo beleza? A gente, então, não consegue com 128, mas consegue com menos 128. E já não aponta esse erro para a gente. Seguindo aqui, então, a gente tem o tipo short. O tipo short, ele armazena valores entre... Eu estou seguindo a tabela aqui, ó. O short, então, ele armazena valores entre menos 32.768 até 32.767. Beleza? Então, eu vou comentar aqui. Inclusive, deixa eu... Tem escrito aqui já, porque eu estava vendo sobre ele. Eu vou colar aqui. Ok. Short armazena entre menos 32.768 até 32.767. Então, eu vou pôr aqui quase pequeno. E vou colocar esse valor aqui de cima. Lembrando sempre do ponto e vírgula no final aqui. Porque o Java ele é bem chato sobre ponto e vírgula. Tá? Ele é fortemente tipado em relação aos pontos e vírgulas e tudo mais. Beleza, e aí a gente tem o int. O int ele armazena um valor gigante. Então, o int ele armazena entre menos 2 milhões, 147, 2 bilhões, 147 milhões, 483.648 os negativo. E até 2 milhões, 147 milhões, 483 mil, quase que eu não falo, 647 positivo. Beleza? Então a gente vai pôr aqui o int e vai escrever um comentário. Inclusive, esses comentários que tá pronto aqui é da aula anterior que eu tentei fazer e não consegui, tá? Eu tive que regravar e tô refazendo ela aqui. Vou colocar aqui então o valor negativo do int e vou pôr aqui, deixa eu ver aqui, quase grande. Vamos lá? Assim para ficar o melhor entendimento aqui da gente. E depois eu vou executar esse código aqui com vocês. O long, ele literalmente é longo. Porque eu vou até usar aqui o tradutor para repetir esse número aqui pra gente, que vai ser mais fácil, porque minha dicção não tá muito boa hoje. Então, vamos lá. 9.223.372.854.770. 00. Ok, vocês viram. Ele armazena um valor gigantesco e ocupa 64 bits. Ou seja, eu deixei até o comentário aqui também, porque eu estava tentando gravar a aula e não estava conseguindo. E aí eu vou deixar depois uma explicação aqui, tá? Vou explicar para vocês. Deixa eu... O que aconteceu, galera, é que o long, ele necessita que você coloque um L maiúsculo no final, ou seja, senão ele não vai funcionar. E aí eu tive que pesquisar porque estava dando problema na aula que eu estava gravando. E depois que eu consegui achar aqui a explicação, eu havia esquecido que era necessário deixar o L no final. E eu deixei até aqui, ó, long necessita do L no final. Armazena entre esse valor aqui, tanto P quanto N, ou seja, tanto positivo quanto negativo, ele armazena o mesmo valor. Tudo certinho? E aí esse número gigante aqui a gente não tem como nem dividir ele aqui para saber se sei lá, é o número de milhões, de trilhões, de quadrilhões. Então
Para a gente resolver isso, a gente usa o float. Então, vou deixar aqui float e vou colocar número com vírgula. Vírgula. E eu vou colocar esse número aqui. Mas lembrando que ele armazena até esse valor aqui, ó. Menos 1,4024 e traço 37. Isso aqui é uma notação, né? Que armazena um valor gigantesco de ponto flutuante. É claro que a gente nunca vai usar um valor desse tamanho aqui, né? Nunca diga nunca. Mas a gente vai usar um valor aqui que já está aqui, por exemplo, esse daqui, e a gente vai transformar ele em ponto flutuante. Como assim a gente vai transformar ele em ponto flutuante? Simples, colocando um ponto nele. E a gente coloca ponto e vírgula. Ah, mas está dando erro. Por quê? Porque esse também necessita que você coloque um F, mas dessa vez um F minúsculo. E aí ele vai começar a funcionar. Então, eu vou deixar o comentário aqui. Float necessita do F no final. Então é isso. Eu vou deixar essa imagem aqui para ajudar vocês depois. Vocês podem tirar um print aí, para vocês não esqueçam de lembrar. Para vocês familiarizarem com esses números aqui, para vocês saberem com que você está trabalhando e com que número, o tipo de variável que você está declarando, ele suporta, beleza? Então a gente tem o double também. Double, número com vírgula. A gente não pode pôr o número de variável igual, então vou pôr o número com vírgula 2, vou pôr o mesmo desse daqui. Certo? E aí a gente não precisa pôr nada no final, é opcional. Vou deixar aqui. Double. Letra no final. Opcional. Lembrando que a tabela que a gente tem sobre float e double é esse. Mas então, por que eu devo usar double e não float? Ou devo usar float e não double? Ou ao contrário? Para a gente saber o tipo de qual usar, é simples. Então, lembra, o double, ele é muito parecido com o float, mas ele é capaz de suportar um número maior de casas decimais. Então, vou deixar aqui, suporta um número maior de casas decimais. E tem a precisão também, ou seja, se ele suporta um número maior de casas decimais, ele é mais preciso. E olhando na tabela aqui, a gente pode observar que o float é 32 bits e o double é 64. Então, por esse maior tamanho de bits, ele consegue ser mais preciso. Ou seja, tem uma precisão dupla. Consegue entender agora do double? Então é só vocês pensar nisso. Então, o double ele possui double precisão e vocês nunca vão esquecer desse diferença de float para double. E no puxar aqui agora, vou pôr aqui, ó, char letra. A diferença eu vou explicar aqui agora para vocês não confundirem, tá? Vou pôr aqui, ó, vou pôr D. D de Davi e vou pôr uma string aqui, nome. E vou pôr Davi. Mas se char e string, os dois armazenam, entre aspas, letras, então por que a aspas aqui é diferente? Por isso mesmo, galera, para conseguir a gente conseguir fazer a diferença. Porque no char aqui, ele é representado por aspas simples e uma string por aspas duplas. Tudo certo? Então não esqueçam disso. Isso porque a gente está chamando ele lá do Java Lang, por isso ele tem o S maiúsculo. Se a gente olhar aqui, ó lá, java.lang. Isso porque a gente está chamando uma classe, ou seja, uma classe da string. Como a gente está chamando uma classe, ela tem que ser maiúscula. Então, essa string aqui a gente está chamando uma classe lá da biblioteca Java Lang. Tudo bem? E aí, para o nosso último dado aqui, que seria o boolean, que também a gente está chamando ele como uma classe. Então lá, chama do Java Lang boolean, eu vou pôr aqui lógico, true.
Ele armazena, então, true ou falso. Então, depois, mais para frente, eu vou mostrar como que usa essa variável aqui conforme a gente está fazendo o nosso projeto. Vocês vão entender ela muito mais. Então, ela armazena true ou false. E aí, seguinte, para a gente mostrar isso daqui tudo, a gente teria que fazer assim, né? Sort, é system output, e colocar lá, né? O nome da minha variável pequeno. Depois, a gente copia aqui e coloca o nome da outra variável quase pequeno. E a gente ia fazer esse papel repetitivo, né? A gente ia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 system.output.println. Como que a gente evita de fazer isso tudo e faz tudo de uma vez só? Muito simples. A gente, em vez de usar system.output.println, a gente vai usar system.out.format para formatar sobre a formatação. Então, quando eu compilar esse código aqui, vocês vão ver aqui, compilar ele aqui. Inclusive aparece o bonequinho, né, o gatinho compilando aqui, muito bonitinho, é uma extensão que eu baixei aqui no meu IntelliJ. Ok, ele compilou, galera. Olha só, tudo compilado aqui. E eu gastei aqui, né, 2 linhas basicamente para formatar. O que acontece? Quando você usa o system.out.format, ele formata. Então, por exemplo, aqui, o byte ele é porcentagem D e o short também é porcentagem D. Então, vou deixar aqui entre aspas, ou dentro de parênteses, porcentagem D. Para o short também é a mesma coisa, porcentagem D. Para o nosso int aqui também é porcentagem D. Porque D de quê? D de decimal, né? Porcentagem I funciona de inteiro? Vamos ver. Na linguagem C funciona. Não, aqui já ele já começa a apontar um errinho. Vamos ver se ele compila. Esse porcentagem I que seria menos 214 ali, né? Vamos ver se ele compila. Ele já me dá um erro aqui que não tem como converter para I. Beleza? Então é porcentagem D mesmo. Na linguagem C, se vocês forem ver a linguagem C, ele aceita sim porcentagem I. E o long também é porcentagem D de decimal. Então, para formatar, porcentagem D, deixa eu botar aqui, porcentagem D. O float, porcentagem F, tá? Lembra ali, porcentagem F. Porcentagem D não, porcentagem F. Aqui na linha de cima, porcentagem F como está aqui. E aí, o que fez aqui? Porcentagem.3F. Para ele formatar 3 casas após a vírgula. Então, ele não vai aparecer aquele tanto se ele for aparecer 0000. Ele vai formatar esse valor para mim. E o tipo do char é porcentagem C. Vamos pôr aqui. Porcentagem C. Opa, é na linha de cima, né? Então, essa aqui. Porcentagem C. Para string, porcentagem S, então vamos pôr aqui, porcentagem S. E para boolean é porcentagem B de boolean. Então, porcentagem B, certo? Ah, eu não pus em aspas ali, né? Vou pôr tudo normal aqui, então, para não confundir vocês. O double, a gente... Cadê o double que a gente pulou aqui? O double também é porcentagem F? É também porcentagem F. Tudo certo? Então, recapitulando aqui. Esse barra N é para quebrar a linha, igual eu falei para vocês. Então, byte, porcentagem D. Short, porcentagem D. Int, porcentagem D. Long, porcentagem D. Float, porcentagem F. Double, porcentagem F. Char, porcentagem C. String, porcentagem S. E boolean, porcentagem B. E aí vocês passam entre vírgula aqui as variáveis de cada um. Então, a primeira que eu passei foi byte, então seria o byte aqui para seguir a ordem, tá? Eu não sei se eu poderia mudar a ordem aqui. Tipo, eu passei como porcentagem de byte, mas eu vou e passo string aqui, ele vai dar problema, porque eu estou passando porcentagem D para essa string. Então, ele está seguindo a ordem aqui bonitinho. Então, eu comecei pelo pequeno, quase grande, grandão, número com vírgula 2, letra, nome e lógico.
Tudo bem? E aí o comentário que eu falei, né? Como comentar uma linha maior. Basicamente, para comentar uma linha, essa linha toda, eu vou comentar ela desde aqui, ó. A gente põe asterisco barra, na verdade é barra asterisco, e como a gente pôs barra asterisco lá, aqui no final para comentar, ó, ele já autocompletou aqui para mim, tá? Mas se não, você começa com barra asterisco e termina com asterisco barra, certo? Aí ele vai comentar todo esse código aqui pra gente. E para descomentar, a gente apaga, né? Voltar aqui. E ele já volta ao normal. Então, galera, para essa aula eu acho que já deu, né? A aula já estendeu um pouco mais. Eu peço perdão aí se vocês não estiverem entendendo o que eu estou explicando. Vocês podem deixar aí no comentário que eu mudo o meu método de aula e tudo mais. Dando uma olhada mais uma vez aqui na tabelinha, antes da gente encerrar a aula. E eu estou tentando melhorar a qualidade das aulas, que eu sei que a aula está um pouco aí embaçada, mas é pelo bitrate aqui, pela nossa configuração que eu estou fazendo aqui no meu Streamlabs. E é isso então, galera. Não esqueçam de deixar o comentário aí explicando se vocês estão entendendo ou não o que eu estou dizendo, tá? É muito importante para mim continuar essa saga dos 100 dias programando em Java, porque não é só para mim. Se fosse só para mim, eu iria fazer de qualquer jeito e nem editaria. Esse vídeo aqui eu estou até editando um pouco, com algumas imagens. Beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado, tá? Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e comentar, por favor, é muito importante. E eu vou criar um repositório aqui desses 100 dias programando em Java, tudo certo? Então, muito obrigado aí. Se vocês quiserem, eu mostro fazendo o repositório dessa aula para vocês entenderem um pouco mais de Git ali, mas bem simples, dá para fazer na mão também, mas aí depois não dá para versionar, né? Fica mais difícil. E aí é isso. Eu enrolando de novo para terminar o vídeo que já está extenso. Então, muito obrigado aí e valeu!